Sempre uma alegria, é sempre uma honra falar do amor de Jesus, e hoje não será diferente. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nesta noite no livro de Marcos, capítulo 1. Nós estaremos lendo do versículo 21 até o versículo 28, para a glória de Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 21, leitura sendo feita até o verso 28. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Somente até aí, em nome de Jesus. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluias. Nessa noite, eu gostaria de falar um pouquinho sobre autoridade. E esse texto, ele nos traz uma reflexão muito interessante. Ele começa dizendo que Jesus, juntamente com os discípulos, foram para Cafarnaum e eles chegaram em uma sinagoga, e o texto descreve que era um sábado. Eles chegaram na cidade e a Bíblia diz que Jesus entra novamente na sinagoga e começa a ensinar. A sinagoga era o lugar onde os mestres, os escribas, costumavam ensinar. Costumavam falar das escrituras, do Pentateuco, que ensinavam. Ali haviam homens de grande entendimento, haviam homens que sabiam as escrituras, que conheciam as escrituras de cor. Até porque os escribas, eles tinham não só a função de ensinar, mas eles também tinham a função de redigir, de copilar, de fazer cópias das escrituras, e automaticamente eles também decoravam. E dentro da tradição, dentro da cultura judaica, havia duas formas doutrinárias que os judeus seguiam. Uma era a tradição oral, era o ensinamento oral, que era passado verbalmente, de pai para filho, para os judeus, para a família, para aqueles que iam na sinagoga e dentro da casa e no trabalho, eles eram instruídos de forma oral, e na forma oral havia muitas tradições que às vezes não constavam nas escrituras, e a outra maneira era lendo as escrituras e explicando. Pois bem, Jesus ele entra agora novamente neste ambiente, um ambiente em que se era acostumado a ouvir a palavra, era costumeiro todos os judeus irem no sábado na sinagoga, ouvirem as escrituras e terem então os ensinamentos das escrituras sendo dados, sendo faladas pelos mestres
da lei. Toda vez que você ouvir esse termo, mestres da lei, estou me referindo aos escribas. As escrituras se referem a este grupo de pessoas, esses homens que ensinavam também, que eram mestres das escrituras, e quando nós falamos mestres, eles eram doutorados mesmo, eles tinham um grande conhecimento das Sagradas Escrituras. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que quando Jesus ele entra, e a Bíblia descreve que Jesus começa a ensinar na sinagoga, o texto vai nos dizer no verso 22, que todos ficaram e ficavam maravilhados com o seu ensino. Quando Jesus falava, quando Jesus ensinava, o povo ficava abismado, ficava maravilhado. E a Bíblia descreve que ele ensinava como alguém que tem autoridade. E o evangelista Marcos ainda frisa que não era como os mestres da lei. Ou seja, tudo que os mestres da lei ensinavam no tabernáculo, no templo e também na sinagoga, eles não transmitiam autoridade. E a Bíblia vai descrever que enquanto Jesus falava, um espírito possuiu uma pessoa, um homem, e esse espírito no meio daquele momento, daquela hora, naquele momento de ensino da palavra, começou justamente, o texto descreve que justamente, quando Jesus ensinava, quando Jesus falava, justamente naquela hora, um espírito imundo gritou. Eu imagino que o espírito imundo, ele queria palco, ele queria palanque, ele queria aparecer, na verdade ele queria incomodar, ele queria atrapalhar. Para que um espírito imundo vai gritar no momento do ensino? No momento em que Jesus estava dando instrução, para trazer interferência, para trazer no meio daquele grupo que estava ouvindo uma bagunça, um alvoroço, desviar a atenção. E aí eu aprendo lendo esse texto que o inimigo ele vive tentando desviar a nossa atenção, ele vive tentando tirar você do foco. No momento em que você vai ler a Bíblia, o inimigo tenta tirar você do foco. Quando você vai orar, o inimigo tenta tirar você do foco. Quando você quer vir para a igreja porque você tem um propósito de orar, de adorar, de cultuar publicamente a Deus aqui na igreja com os irmãos, de estar em comunhão, o adversário, o inimigo, ele também tenta te tirar do foco. Se eu te perguntar quantas distrações aconteceram hoje para te tirar do foco, quantas pessoas às vezes nem conseguiram chegar e até queriam chegar aqui, eu quase não consegui chegar aqui. O inimigo tenta nos tirar do foco, tenta nos tirar do propósito. A Bíblia diz que justamente no momento do ensino, o inimigo quis tirar aquele povo do foco e começou a gritar. Então, em nome de Jesus, não permita que nada tire o seu foco nessa noite. Não permita que nada tire a sua atenção nessa noite. Eu sei que você entrou aqui pensando, Senhor, eu preciso resolver problemas. Como o pastor acabou de citar aqui agora há pouco, nós temos muitas situações difíceis, muitos problemas para resolver, mas nesse momento, tudo que você tem que fazer é colocar no altar do Senhor. Tudo que você tem que fazer agora é colocar diante de Deus e apenas crer que Ele é o Deus do milagre, que Ele é o Deus que abre portas, que Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Apenas creia nisso e seja nesta noite, em nome de Jesus, um adorador. A Bíblia me mostra em vários textos que todo homem que adorou no meio da adversidade viu Deus operar o milagre, viu Deus fazer o sobrenatural, viu Deus agir de forma sobrenatural. Paulo e Silas é um exemplo na prisão.
Eles não deixaram as distrações das feridas, porque eles estavam feridos, as distrações das algemas, porque eles estavam algemados, a distração da prisão, porque eles estavam presos, impedi-los de orar, impedi-los de adorar, impedi-los de glorificar a Deus. Tudo que você tem que fazer nessa noite é colocar diante do altar do Senhor e adorar a Deus. Eu me lembro de Jó, um homem que no meio da sua adversidade, no meio do seu problema, do seu conflito, no meio da sua dor, no meio das suas perdas, no meio do seu maior pesadelo, porque a Bíblia descreve que Jó vai dizer assim: tudo o que eu temia me sobreveio. Então, de fato, Jó vivia o seu maior pesadelo. Era tudo o que ele nunca queria e nunca imaginava. Mas a Bíblia diz que no meio da dor ele adorou a Deus, no meio da dor ele orou pelos seus amigos, no meio da dor ele conseguiu olhar para aqueles que estavam à sua volta e ter piedade, ter compaixão e ter amor e orar por eles também. E a Bíblia descreve que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virava o cativeiro daquele homem, dando a ele em dobro tudo o que ele tinha perdido. Então não permita que as distrações te roubem um coração adorador. Porque é isso que o inimigo quer o tempo inteiro, nos impedir de ter conhecimento da verdade. Jesus estava ensinando. E quando Jesus ensina com autoridade, ele traz verdade. E a verdade, ela tem poder para libertar. A verdade, ela tem poder para nos direcionar. A verdade, ela tem poder para nos moldar a nossa vida e o nosso caráter, para nos fazer de fato nova criatura. A Bíblia diz que este demônio, ele sabia quem era Jesus, ele conhecia Jesus, ele declara até que Jesus era o Santo de Deus, dentro do templo. Isso me traz uma nova reflexão. Nem todos que dizem Santo Deus, nem todos que dizem glória a Deus, realmente estão no centro da vontade de Deus. É apenas um reconhecimento público. Você está aqui apenas como um reconhecimento público. O diabo reconhece publicamente que Jesus é o Santo de Deus. Nós aqui o louvamos como Santo de Deus, como o Senhor da glória, como nosso Deus. A pergunta que você tem que se fazer é se Ele tem sido o teu Santo Deus na tua casa. Se Ele tem sido o teu Santo Deus no seu trabalho. Se Ele tem sido o teu Santo Deus na rua. Se Ele tem sido o teu Santo Deus quando você está sozinho. Porque a palavra santo do grego é ágios, separado, exclusivo. E quando eu digo que Ele é santo, Ele não se mistura e não se contamina com o pecado e me chama para essa aliança de comunhão. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse momento de intimidade com Deus é necessário que você tenha. É necessário que você tenha. Que você não seja apenas um artista, que você não seja apenas um mimeógrafo, que você não seja apenas alguém que aparentemente adora, aparentemente cultua, aparentemente é crente, aparentemente serve a Deus, aparentemente lê a Bíblia, aparentemente ora. Não, meu irmão, ninguém precisa saber disso. Mas você e Deus precisam saber que vocês vivem um relacionamento íntimo com Ele, tanto aqui dentro quanto lá fora. Você e Deus precisam saber que a vida de vocês, a nossa vida, está aliada com um santo, com Deus de Israel. É muito interessante que quando o diabo começa a falar nesse texto, Jesus não dá ibope. Jesus não dá ibope para Satanás. Imediatamente o que Jesus fala? Jesus diz:
cale-se, saia dele. Jesus não dá ibope para Satanás, Jesus não dá ibope para o diabo. E aí eu pergunto para você, você está dando ibope para o que o diabo está dizendo a seu respeito, meu irmão? Você está dando ibope para o que as pessoas estão falando mal ao seu respeito? Uma observação, viu? Estão falando com propriedade ou estão falando para te negredir? Porque se é com propriedade, você abriu brechas e elas precisam ser fechadas. Vai lá e conserta. Coloque a tua vida em ordem, coloque a tua casa em ordem aonde for necessário. Mas se são ciladas, se são falas malignas, apenas mande que o diabo se cale em nome de Jesus. Não dê ibope, não dê ouvidos ao que o inimigo tem falado, porque Jesus não deu ibope. Aliás, ali era o momento de aprender, era o momento de crescer. Eu quero lá conversar com o diabo, eu quero lá dialogar com Satanás, eu quero lá perder tempo com o que ele tem para me dizer. Eu quero ganhar tempo com o que Jesus tem para me falar. Eu quero ganhar tempo com o que Jesus tem para me ensinar. Eu quero tempo com Jesus para adorar. Eu quero tempo com Jesus para glorificar. E em nome de Jesus, eu não vou perder tempo nem para me justificar com quem está falando mentiras. Eu só mando calar em nome de Jesus, porque o negócio é com Deus. Então não perca tempo, irmão. Não perca tempo, não fique apavorado, não se preocupe, apenas entregue na mão de Jesus. Deixa que Jesus manda cair fora, cale-se, vai embora. Aleluias, e Deus vai repreender o mal, não perca tempo. Jesus não perdeu tempo com isso. Sabe o que o espírito imundo fez, quando ele viu que Jesus não deu ibope para ele? A Bíblia diz que o espírito imundo no corpo do homem sacudiu o corpo daquele homem, e aquele homem foi lançado no chão violentamente, e o espírito saiu gritando, Vocês estão rindo? Eu estava lá, foi mais ou menos assim. Aleluias. O espírito imundo não teve ibope, e aí o que ele fez? Ele quis fazer barulho. Ele quis fazer barulho. Tá igualzinho aqueles cachorros vira-lata que late, aí você só chega pertinho e faz assim. É exatamente isso. É o que o texto está nos mostrando. Não se preocupe, irmão, o diabo tem feito muito barulho, mas ele não vai vencer na sua vida em nome de Jesus. Tudo que tem acontecido são barulhos, tudo que tem acontecido são nuvens que tem vindo e parece que vai chover uma tempestade, é só barulho. De repente o vento sobe e fica o céu limpo. É isso que Deus faz. Tem coisa que é só barulho. O inimigo quer o quê? Quer te intimidar. Quer te intimidar. Quer te colocar para baixo. Quer te fazer se sentir perdedor. Quer fazer com que você tenha medo. Tenha medo do barulho, tenha medo do alvoroço. E tem dia que a gente está com medo. Somos humanos. Se até Josué teve medo, estava apavorado ao ponto de Deus dizer para ele, não tenha medo, não te apavores, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Imagine eu, mero mortal. Imagine você. Certamente você também tem muitos medos. Nós temos medos. Das nossas dívidas, das enfermidades que às vezes costumam querer apontar em nós. Nós temos medo de situações adversas, temos medo. Mas entenda que a sua confiança deve estar em Deus. Porque o inimigo não tem poder sobre a sua casa, ele não tem poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia descreve que quando isso aconteceu, todos ficaram o quê? Admirados. Eles ficaram espantados e
admirados com tudo o que estava acontecendo ali na sinagoga, em Cafarnaum, quando Jesus estava ensinando. Naquele momento, o poder de Deus estava se manifestando, e eles dizem: temos aí um homem com ensino, e esse ensino tem autoridade. Em nome de Jesus, que as pessoas fiquem admiradas com o que Jesus irá fazer na sua vida. Que as pessoas fiquem surpresas com quem você era e com o que Jesus fez na sua vida, com as maravilhas de Jesus, porque são esses feitos grandiosos de Jesus, que diz a palavra, que fizeram no verso 28, que as notícias a respeito de Jesus se espalhassem rapidamente por toda a região da Galileia. Pois bem, este é o contexto da mensagem que eu acabei de relatar para os irmãos, e nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre autoridade. E para falar de autoridade, eu preciso que você entenda o que é autoridade. Segundo o dicionário Oxford Language, da língua de Oxford, a palavra autoridade é um direito ou um poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Lá em casa eu sou autoridade, né, amor? A última palavra é a minha. Oi. Mas a autoridade, preste bem atenção aqui agora, que isso vai ser importante para você entender o que Deus vai falar com você agora, na profundidade desse texto que nós acabamos de ler. A autoridade, ela pode se manifestar em diversas formas. Então, quando a gente fala de autoridade, a gente pode estar falando de autoridade legal. E o que é a autoridade legal? A autoridade legal é o direito que um indivíduo, ou entidade, né, não só um indivíduo ou entidade, ele vai ter, né, como juiz, policial, os representantes de um governo, e eles exercem, então, poder de tomar decisões dentro dessas funções que eles têm, com o objetivo de fazer com que as leis ou regras, elas sejam cumpridas. Então, isso é uma autoridade legal. Mas nós temos também a autoridade moral. A autoridade moral é o reconhecimento e respeito que uma pessoa ela ganha por sua capacidade, por sua honestidade, por seu caráter, por seu conhecimento em uma área específica. Ele passa a ter uma autoridade moral. Mas nós também temos a autoridade profissional. A autoridade profissional é a credibilidade de uma pessoa, quando ela aprende, quando ela sabe lidar dentro do campo profissional, né, com a sua experiência, em seu conhecimento e suas habilidades, ela começa a lidar bem no seu campo, no seu ramo, ela se torna naquela área a autoridade. O Oséias é a autoridade na topografia, é isso mesmo? Topografia. A minha esposa é autoridade também. Em casa ela é, né? Mas ela é autoridade no trabalho também, né? Na área profissional dela, né? Lá no escritório, na área de administração. Então, cada um tem um poder de exercer autoridade em alguma área. Existem quem tem autoridade técnica. Você pode ter uma autoridade técnica, que é o reconhecimento que o indivíduo vai ter, né, sobre uma especialização ou ser um consultor em uma área específica com base na sua competência técnica, no seu conhecimento técnico. Existem autoridades religiosas, concordam? Que é o poder exercido por líderes religiosos ou figuras religiosas em suas comunidades. Nós temos a figura do pastor, que representa uma autoridade, e temos a representação de outras autoridades em várias denominações também. E temos também a autoridade parental, né? Não tem como falar de autoridade sem falar na autoridade
parental, que é o poder dos pais, que é o poder dos responsáveis por alguém, por tomar decisões, né, de criar regras para a educação e cuidado das crianças e dos adolescentes que estão sobre a sua tutela. Então, os pais também têm autoridade sobre os filhos, sobre a criação dos seus filhos. Mas não é sobre esse tipo de autoridade que eu gostaria de falar nessa noite. Eu apenas descrevi aqui para vocês entenderem que existem vários tipos de autoridade. Eu gostaria de falar sobre a autoridade de Jesus. A autoridade essa que lemos nesse texto em Marcos capítulo 1, versículo 22, quando diz que a palavra autoridade aparece ali quando as pessoas, todos vão olhar para o ensinamento de Jesus e vão dizer, ele fala, ele ensina como quem tem o quê? Autoridade. Lá no grego, exousia é a palavra para autoridade dentro desse versículo, e significa também poder, também significa direito. Mas, principalmente, dentro desse contexto, é empregado o significado de permissão para fazer algo. Então, quando eu falo que Jesus tinha autoridade, quando as pessoas falavam assim, que Jesus tinha autoridade, havia sobre ele uma permissão divina para falar, havia uma permissão divina sobre ele para curar, havia uma permissão divina sobre Cristo para expulsar demônios. E a primeira coisa que eu vejo dentro da autoridade sendo narrada nesse texto, é que Jesus ele tinha autoridade sobre todo o povo, sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. O verso 22 vai dizer que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas, como os mestres da lei. Então, quando nós olhamos para a autoridade de Jesus sobre as pessoas, nós vamos ver que a autoridade de Jesus passava por suas palavras, pelo seu ensinamento. Jesus estava ensinando. E quem o seguia se tornava discípulo de Jesus. A palavra discípulos no grego é matetes, quer dizer alunos. Quando eu me torno discípulo, eu me torno aluno. Eu estou disponível para aprender a palavra de Jesus. E o que Jesus ensinava, que causava tanto alvoroço, que despertava tanto interesse no povo, que eles chegavam a dizer, não é dessa maneira que os mestres da lei ensinam. Jesus ensinava, primeiro, que o fardo dele era leve. Se nós lermos Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. E aprendei. Vou repetir. E aprendei. Aprendei de mim. Aprendei o que do Senhor? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Enquanto os mestres da lei estavam colocando fardos, normas, regras, impondo um monte de coisa para o povo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser desse jeito, tem que fazer, sacrifício é assim, a oferta tem que ser assim, tem que vir na sinagoga, tem que obedecer no sábado, tem que fazer não sei o quê. Jesus ele vai desconstruindo isso e dizendo, não, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve. Jesus começa a dizer assim, eu quero mudar a vida de vocês.
mas eu quero tirar o peso do pecado que está sobre vocês. Eu quero tirar o peso do jugo que está sobre vocês. Eu não sei quem ensinou que ser crente é difícil. A coisa mais fácil que tem é servir Jesus. Ah, não é, pastor? Não tem segredo. Qual o segredo de servir a Jesus? Declarar Ele como Senhor. E dizer que a minha vida é dele. Ah, que fácil. Qual a dificuldade de fazer isso? Declarar Jesus como Senhor. E entregar a vida. A partir de agora, tudo que eu tenho é do Senhor. Sabe o que acontece? Eu pego o meu fardo pesado, das minhas dores, das minhas mágoas, das minhas mazelas, entrego para Ele. Aquilo que eu não dou conta, eu entrego para Ele. Mas isso não quer dizer que eu vou entregar para Ele, agora sim. Estou leve. Eu vi uma artista famosa, dizendo que quando ela vai na igreja, ela sai descarregada. Eu vou na igreja, eu saio descarregada. Eu imaginei que ela estivesse entrando naquele lugarzinho que a gente tem em casa, né, pequenininho, 2 metros por um assim, sabe? Não é possível. Você não vem para descarregar nada, irmão. Você vem para adorar. Você vem para oficialmente declarar Jesus como Senhor da sua vida. Só isso. Agora, qual que é o gostoso de eu entregar a minha vida para Jesus? É porque Jesus começa a me ensinar que o prazer com Ele é muito melhor do que o prazer do mundo. Jesus começa a me ensinar que quando Ele me enche do Espírito Santo, o gozo e a alegria de estar com Ele é muito melhor que o fumo, que o cigarro, que o baseado, que as drogas, que o vício, que a prostituição, que o pecado do mundo. Quando eu ando com Jesus, eu digo para mim mesmo, eu não quero desagradar meu Deus, e eu quero louvá-lo, eu quero servi-lo, e eu faço com amor e com gratidão. Quem está assim, nossa, ser crente é difícil demais, porque tem que abandonar isso, tem que parar de fazer aquilo. Quem fala isso, irmão, ainda não fez isso de verdade, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Porque quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu descubro que é muito mais leve, é muito mais gostoso, é muito melhor sofrer com Jesus, passar a luta com Jesus, vencer com Jesus, é muito melhor chorar com Jesus, é muito melhor adorar Jesus, é muito melhor ser crente, é muito melhor servir do que estar no mundo. E o povo ficou admirado. Não é assim que os escribas ensinavam. Os escribas impunham fardos, impunham regras, colocavam fardos pesados. E aí, o texto vai nos descrever que esta autoridade que estava sobre Jesus não era como a deles. O verso 27 vai dizer que, e tomaram. Aliás, vou ler um outro texto aqui para vocês entenderem isso. Marcos capítulo 11, verso 27 e 28, está dizendo que tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas, os mestres da lei aqui, e os anciões, né, as autoridades religiosas. Quando fala ancião, são as autoridades religiosas do templo que estavam ali, aproximaram-se dele, aproximaram de Jesus e disseram para Jesus: com que autoridade tu fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? O que eles estavam dizendo? Você chega aqui falando, pregando, ensinando, curando no sábado, mandando os cambistas embora. Que autoridade é essa? Quem lhe deu essa autoridade? Quem lhe deu essa permissão para fazer isso? É claro que Jesus aqui dentro desse contexto vai dizer para eles com que autoridade João Batista também batizava. E aí eles ficaram com medo de responder, porque dependendo da resposta,
o povo ia ficar em cima deles, dos escribas e dos fariseus, e eles não quiseram responder. E aí Jesus vai dizer para eles assim: vocês são conhecedores da palavra, vocês conhecem as escrituras, estão me perguntando com que autoridade eu faço isso? Não vou responder. Simples assim. Não vou responder. Porque a autoridade, irmão, ela não é imposta. A autoridade aqui de Jesus, ela não vem com imposição. A autoridade de Jesus aqui vem com amor. É por isso que, dentro do contexto cristão, essa autoridade de Jesus não é sobre dominar, mas sobre servir. Jesus nos ensinou que a verdadeira autoridade, ela é exercida através do amor e através do serviço aos outros, como em Mateus capítulo 23, versículo 11, quando Jesus diz que o maior entre vocês será servo. Você quer ser o maior? Você quer ter autoridade? Você quer ser o grande? Você quer ser o maior no reino de Deus? Então seja o menor, sirva. Sirva. E você verá a glória do Senhor sobre a sua vida, você verá a autoridade. Este é o reflexo da autoridade de Jesus. E o texto vai dizer que todos ficavam maravilhados. Lá no grego é traumazo. Quando fala que eles ficavam maravilhados, está dizendo que eles ficavam surpresos. Estavam surpresos com o que Jesus estava fazendo. Permita que Jesus também surpreenda você com a sua palavra. Permita que Jesus surpreenda você com a autoridade dele. Permita que a palavra de Jesus venha sobre a sua casa. Permita que ele seja Senhor dos seus negócios, Senhor da sua vida financeira, Senhor do seu casamento, Senhor da sua casa. Permita que ele seja o teu Senhor. Diga para ele: Senhor, tudo o que eu tenho é teu. E aí esta palavra, traumas, vai vir sobre você também. Você vai se surpreender com o cuidado de Jesus e com o amor dele. Você vai se surpreender com as portas que Deus vai abrir. Você vai se surpreender com os milagres que virão sobre você. A Bíblia diz aqui que também Jesus tinha autoridade sobre o mundo espiritual. Sim, o mundo espiritual existe. Sim, existe. A Bíblia descreve e deixa claro. O versículo 24 vai dizer que o espírito imundo começou a falar: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus disse imediatamente: cale-se, saia dele. Jesus repreendeu o espírito, e o espírito imundo sacudiu aquele homem violentamente e saiu dele. Todo mundo espiritual reconhece quem Jesus é. Todo mundo espiritual sabe quem Jesus é. E quando nós dizemos assim: eu sirvo ao Senhor, então não tenha medo das lutas, não tenha medo das perseguições, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo de nada, porque o teu Senhor é melhor e maior do que qualquer processo judicial, do que qualquer situação, de que qualquer enfermidade. Ele está sobre todas as coisas. Em Filipenses, no capítulo 2, o verso 9 até o verso 8, Paulo vai dizer que Deus também o exaltou, Jesus Cristo, soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se o mundo espiritual já reconhece isso, reconheça também, declare também na sua vida. Em nome de Jesus, quem é o Senhor da sua vida? A Bíblia diz que Jesus, ele manda e o inferno se cala. A Bíblia diz que Jesus fala e todo mal sai com a sua
palavra. Eu poderia passar aqui uma meia hora, uma hora, só descrevendo a autoridade de Jesus no mundo espiritual, só descrevendo o poder de Jesus sobre demônios e espíritos, sobre a tempestade. Quando Jesus declara a tempestade calar-se e acalmar, e ela calma. Quando descem um paralítico na casa onde Jesus estava, e ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, levanta e anda. Eu poderia passar aqui horas falando para vocês sobre esta autoridade no mundo espiritual de Jesus, mas eu quero que você entenda para a sua vida que Ele tem poder de mudar tudo, de fazer tudo acontecer na sua vida. A Bíblia diz que o inimigo ele faz barulho apenas para tentar nos intimidar, mas ele já está vencido, ele já está derrotado. Jesus, ele tem a autoridade, e através da autoridade de Jesus, a sua palavra é promovida. Quando nós falamos na autoridade, no nome de Jesus, nós falamos que você, meu irmão, precisa entender que a palavra dele tem autoridade. Toda vez que você ver alguém pregando, a autoridade vinda da palavra ali é de Jesus. Se fala da palavra, se está se referindo à Bíblia Sagrada, a autoridade é de Jesus Cristo. A Bíblia descreve que todos queriam saber sobre o ensino de Jesus. O ensino de Jesus chamava a atenção. Hoje, pela manhã, eu estou fazendo os meus devocionais agora do lado de fora de casa. Eu fazia de dentro de casa, agora estou fazendo do lado de fora. Quando eu vou compartilhar no Rios, lá no Instagram, os meus devocionais, eu saio para o lado de fora e começo a gravar do lado de fora, e aí eu falo alto. E aí hoje pela manhã, um pedreiro, um vizinho chegou para mim e disse assim: pastor, queria te contar uma coisa. Eu falei: o quê? A vizinha lá de baixo me chamou, me perguntou de onde está vindo esse som. Da parte da manhã, porque todo dia o senhor está falando devocional, e eu aqui em casa, mas minha esposa, a gente para ouvir. E ela disse lá embaixo, que ela também está parando para ouvir, e Deus está falando com ela. E aí ele virou para mim e falou assim: olha, ela é católica roxa, mas ela disse que ela acorda às 7 horas da manhã e fica na janela, esperando ouvir sua voz. E eu falei: meu Deus, eu não sabia. Agora todo dia de manhã eu vou dizer: Deus abençoe quem está online comigo, e meus vizinhos da direita, meus vizinhos da esquerda, meus vizinhos da frente e meus vizinhos do fundo, porque eles estão ouvindo. E será que é por mim? Não, é porque a palavra de Deus tem autoridade. A palavra de Deus, ela influencia, é só você falar, é só começar a falar, irmão. Comece a falar de Jesus, e você vai ver que Jesus vai começar a agir através das suas palavras. Jesus vai começar a colocar palavras na sua boca. A Bíblia descreve que a mensagem, ela se espalhava, porque a mensagem, ela se espalha, não é porque nós falamos bonito, não é porque nós temos uma teologia bonita, não, a palavra, ela se espalha porque ela é a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. E eu quero lhe dizer nessa noite, para encerrar a mensagem, que Jesus, ele derramou essa autoridade sobre a igreja, sobre você, sobre mim. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome, em meu nome, Jesus está dizendo: em meu nome, expulsarão os demônios. Expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão
curados. Não está em nós, é a autoridade dada por Jesus, a sua igreja. Eu queria dizer nessa noite que você tem da parte do Senhor autoridade. Então ore com autoridade. Sirva com amor e com fervor. E declare que Ele é o teu Senhor da sua vida. Seja servo. Se colocando de pé agora em nome de Jesus. Sirva com amor. Essa é a maior autoridade que você vai ter da parte de Jesus. Tudo que você fizer, faça com amor. E a Bíblia descreve que muitos iam até Jesus, porque aquela palavra, ela consolava. A autoridade daquela palavra, ela quebra. Sabe, eu quero te dizer isso nessa noite, a palavra de Jesus nos quebra. Porque não é só o que queremos ouvir, entende? Muitas vezes é o que precisamos ouvir. E aí Jesus vem nos falando assim, você está doente aqui, ó. Tem uma úlcera aqui, ó. Tem um mal dentro de você, tem um pecado aí. E aí Jesus começa a nos quebrantar e dizer aonde nós somos falhos. Jesus começa a nos mostrar o quão miseráveis somos. Mas ao mesmo tempo Jesus começa a trazer cura, arrancando a úlcera. Ao mesmo tempo Jesus começa a trazer vida e renovo. Ao mesmo tempo Jesus começa a nos encher de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ao mesmo tempo Jesus começa a dizer, eu estou contigo na luta. A palavra de Jesus, ela vem sobre nossas vidas, que nós acordamos às vezes como um gatinho medroso, mas a palavra dele nos torna leões valorosos, guerreiros valorosos. Quando a palavra do Senhor vem sobre nós, nós nos levantamos com autoridade e dizemos, vamos vencer em nome de Jesus. Vamos passar o Jordão, vamos passar o Mar Vermelho, vamos passar tudo, mas parado nós não vamos ficar, porque a palavra do Senhor está movendo, a palavra do Senhor está movendo, a palavra do Senhor está movendo você. Permita que a palavra do Senhor mova você, permita que a palavra do Senhor mova você, permita que a autoridade de Deus venha sobre a sua vida, e você irá se mover. Oh, labassuriande, lebacalabachurianda, labas. Adore ao Senhor nessa noite, e busque dele em nome de Jesus essa autoridade, e declare sobre a sua vida, que você pertence a Ele, Ele é o dono da sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, oramos, declaramos sobre esta igreja, que esta igreja pertence ao Senhor, que este irmão e esta irmã pertence ao Senhor, que a autoridade vem do Senhor, que a palavra ela tem poder para transformar. E eu oro repreendendo todo espírito imundo em nome de Jesus, saia. Eu oro repreendendo todas as enfermidades, saia dessa casa, saia desse corpo, saia desta vida em nome de Jesus. Eu oro repreendendo todo o mal agora. Eu oro declarando renovo, palavra de vida, palavra de fortalecimento. Eu oro em nome de Jesus, te declarando que portas serão abertas, que o milagre de Deus virá sobre esta casa, em nome de Jesus. Aleluia.